Esse filme faz parte do material complementar do curso de Gerenciamento de Projeto com MS Project. Nesse capítulo vamos relembrar os seguintes assuntos: ocultação e reexibição de colunas, registro da data de início do projeto e calendário do projeto. Conforme vimos, o MS Project, assim como o Excel, trabalha com a filosofia de colunas. Se nós quisermos ocultar uma dessas colunas, devemos clicar com o botão direito no título dela. No caso, vou ocultar a coluna início e escolho ocultar a coluna. Se eu quiser também ocultar a coluna de término, eu clico no título dela com o botão direito e oculto a coluna. Se eu quiser reexibir essa coluna, eu clico onde eu quero reexibir com o botão direito, escolho inserir coluna e escolho o nome do campo que eu quero, no caso a coluna início. Início aqui. Conforme vimos no curso, é interessante nós não digitarmos nas colunas início e término, então vou deixar elas ocultas. Para registrarmos a data de início do projeto, nós devemos clicar em Projeto, Informações sobre o projeto e aqui colocar a data de início. No caso, eu vou deixar a data de início como 2 de janeiro. Essas outras informações, pouco a pouco, nós vamos utilizar elas. O outro tópico é o registro dos calendários. Todo projeto tem um calendário associado a ele. Se você estiver trabalhando com um projeto em Recife, você vai ter que criar ou registrar os feriados ou os dias de não trabalho que vão ocorrer em Recife. Se você estiver trabalhando com um projeto em João Pessoa, você vai ter que fazer isso para os feriados de João Pessoa. Se estiver fazendo isso com um projeto em Natal, você vai ter que registrar os feriados de Natal. Como é que nós fazemos isso? Nós escolhemos ferramentas, alterar período útil. Nós vimos que é interessante a gente continuar trabalhando com o calendário padrão. Nós deveremos escolher, por exemplo, uma data para feriado. Eu vou escolher a data de 24 de fevereiro, e eu vou colocar aqui como uma exceção. Vou falar que isso é uma exceção ao calendário padrão, porque o calendário padrão ele trabalha de segunda a sexta, de 9 às 12, 13 às 18. Esse horário a gente viu que a gente não precisa se preocupar com ele. O que a gente precisa se preocupar é a quantidade de horas do dia. Então vou criar uma exceção que é Carnaval. Coloco data de início, ele já vai aparecer porque eu cliquei. Se eu for em detalhes, eu confirmo que é uma folga e clico OK. Se eu quiser marcar mais de um dia, eu posso colocar aqui feriado com mais de um dia, digo qual é a data de início. Eu não estou clicando lá em cima, estou escolhendo aqui embaixo. Eu vou falar que é do dia 17 de fevereiro ao dia 20 de fevereiro. Por algum motivo, nesses dias são feriados. Se eu escolher detalhes, está lá em folga, eu confirmo. O outro tópico que nós podemos informar, por exemplo, é quarta-feira de cinzas, que a gente só tem 6 horas ou 4 horas de trabalho. Então vou criar uma exceção, como quarta de cinzas, dia 25, eu tinha clicado nele, já é. Vou em detalhes, só que dessa vez não é uma folga, é um período de trabalho. Quando eu coloco período de trabalho, ele mostra o período de trabalho padrão, só que eu vou escolher aqui de 12 às 18 horas. E eu vou excluir a parte de baixo. Aperto Del. Clico OK. Alguns outros tópicos que nós vimos é se nós quisermos configurar, por exemplo, em detalhes, nós podemos configurar toda sexta ou sábado como feriado. Então nós marcamos uma exceção, escolhemos aqui semanalmente, aliás, como feriado não, que já é, como sábado, por exemplo, como de trabalho. Então eu coloco semanalmente aos sábados, todos os sábados agora.
dessa data de início até esse término serão de trabalho. Deu um erro, porque na verdade eu estou tentando marcar, tá certo, uma exceção para um outro dia que já tem exceção. Vou excluir feriado com mais um dia, que não me interessa. E agora eu só tenho carnaval e quarta de cinzas. Se eu deixar assim, segunda-feira de carnaval tem trabalho normalmente. Clico OK. No próximo filme veremos mais alguns tópicos do curso.